Todo relacionamento gera sanskaras. Quando os sanskaras se tornam intensos entre as pessoas, elas voltam à vida como casais, parentes, pais, filhos, etc. O tipo de relação estabelecida entre as pessoas na vida atual dependerá da lembrança armazenada no corpo causal. Se as lembranças são agradáveis, o relacionamento será feliz. Caso contrário, a relação será difícil. É raro haver somente boas lembranças entre as pessoas. O mais comum é haver lembranças tanto ruins como boas, o que origina uma relação mista. Num relacionamento amoroso, o universo naturalmente criará uma sincronia na vida das pessoas, para que elas se encontrem nesta existência e sintam uma atração mútua. Quando ocorre o encontro entre elas, automaticamente as memórias armazenadas se agitam e as emoções afloram. O casal se relaciona durante algum tempo e no momento em que os méritos e débitos se neutralizam, o relacionamento acaba. Mas quando os sanskaras são muitos, disso resulta um relacionamento de longo prazo, como o casamento. Quando os sanskaras se neutralizam, mas as pessoas se apegaram uma à outra e não querem se desligar, surge o sofrimento e a miséria. Se durante a relação uma das pessoas cria mais méritos do que débitos, a pessoa que fez menos irá sofrer numa vida futura. Inimigos em vidas anteriores podem nascer, se encontrar, casar e levar uma vida de brigas. Alguém pode ter recebido muito de outro e depois ter tido que se casar para quitar seus débitos. Também pode haver relacionamentos em que um parceiro ajuda o outro a crescer espiritualmente, e isso faz com que o casal prospere muito. Algo parecido como o que chamamos de almas gêmeas. Mas esses casos são raros, e pelo próprio desequilíbrio dos sanskaras, um sempre fica em dívida com o outro. Se a interligação dos sanskaras do casal é forte demais, os dois podem morrer juntos, ou um antes e depois de um breve tempo o outro. Se durante a relação o casal desenvolve uma relação fraternal, os cônjuges renascerão como irmãos. Se desenvolver uma relação paternal ou maternal, renascerão como pais e filhos e assim por diante. Enfim, relações entre casais, pais, filhos, amigos, empregados, comunidades, sociedades, raças ou qualquer outro tipo de relação que se formar, seja por interesse ou por afinidade, são causadas pelo sanskara. Essa palavra, antes de mais nada, explicar, os sanskaras, que são os resíduos, as memórias, que ficam quando você se relaciona com qualquer coisa, principalmente com pessoas, Nesse caso, especificamente, está falando de relacionamentos. Os relacionamentos que são observados através da sétima bhava quando se trata de relacionamentos de longo prazo, Porque nós temos vários tipos de relacionamentos, Nós temos relacionamentos familiares, nós temos relacionamentos de amigos, relacionamento de irmão, relacionamento de filhos, não fraternais, enfim, tem uma série de tipos de relacionamentos que são vistos em diferentes tipos de bhavas. Essa questão dos sanskaras que é interessante porque ele compara, nas escrituras ele compara como a água que passa num rio, Diz que quando um rio ele seca, ele deixa um rastro ali, Quando você olha um rio seco, um leito de um rio seco, você diz que aqui passa um rio. Então é bastante comum você estar andando numa área seca, E aí você vê que é justamente ali que a água da chuva passa, Então quer dizer que ele deixa um resíduo, que é bastante visível ali. Então, isso tudo é para a gente entender o que é esses samskaras, tá? Que é, na verdade, um hábito
né, que você vai fazendo todo dia, sempre você vai fazendo, e vai deixando um resíduo claro e evidente ali. Quer dizer que aquilo se torna um hábito, uma mania que faz uma marca profunda, uma cicatriz profunda. Isso leva a gente para aquela outra questão que a gente havia comentado na semana passada, que são aquelas nanofissuras que existem no cérebro, né, que são justamente os samskaras que ficam dentro do seu cérebro. Nesse caso especificamente, também é bastante interessante entender que esses samskaras, eles podem, como você disse, podem ser positivos, podem ser benéficos, né? Pode ser uma relação muito positiva, muito construtiva, mas pode acontecer de não ser também. Ou seja, você projetar, né, emoções que não são favoráveis para as outras pessoas. Então pode acontecer também esse tipo de caso. Uma coisa também que é importante, porque veja, o que nós temos que deixar bastante claro aqui para as pessoas entenderem, é que ali ele cita que existe uma relação meio que perpétua, né? Uma vez que você se conecte com uma pessoa, você provavelmente vai se conectar com ela na próxima existência. Mas não que isso seja necessariamente verdade, porque existe um período de tempo dentro da sua vida onde muitas coisas vão ter que acontecer. E não necessariamente, dependendo do que ele chama os caras, aquele relacionamento pode voltar a ser revivido durante um determinado período da vida da pessoa. Pode ser que aquele relacionamento se manifeste em outra existência posterior. Não é que seja uma coisa que ela é progressiva, né? Que ela vai evoluindo, um relacionamento que vai evoluindo, tá? Não ocorre isso. Muitas vezes a questão do relacionamento, o chamskara que vai ficando em relação, a palavra relacionamento, ela não serve para aquela pessoa que você pensou que você teria a mesma relação, mas ela vai acontecer com uma outra pessoa para se encaixar nos seus chamskaras, percebe? Por exemplo, um namorado ou um marido seu, ele vai ser também o seu marido ou o seu noivo, o seu namorado na próxima existência, ou que ele tenha sido em vidas passadas. Isso não é uma regra geral, tá? Isso daí que você falou foi um exemplo, né, para explicar como é que funciona essa questão do chamskara, né? Mas ele que não é uma regra, né, que uma pessoa que seja seu marido, ou seu namorado, ou seu noivo, sempre em todas as vidas, sempre ele seja o mesmo, tá? Não ocorre esse fenômeno, só para deixar isso claro.